Pode assentar. Queridos, se é uma doutrina que é fundamental, indispensável e de grande importância para a fé cristã, essa é a doutrina e, para além da doutrina, a realidade da Trindade. Sem dúvida, irmãos, nós podemos dizer com toda a convicção, a doutrina da Trindade é o âmago, é o coração da nossa profissão de fé, é o coração da fé cristã, é o que nos distingue de qualquer outra religião, é onde está o nosso prazer, o nosso conforto de todos aqueles que creem em Cristo verdadeiramente, irmãos. Como o credo atanasiano, ele inicia corretamente dizendo o seguinte, irmãos: todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em Trindade e a Trindade em unidade. Irmãos, a doutrina da Trindade, ela ensina exatamente quem é o nosso Deus. Porém, queridos, infelizmente, essa é uma das doutrinas mais adulteradas, mais mal compreendidas e maltratadas, mal usadas, mal manuseadas, como se nós pudéssemos viver sem elas, alguns dizem, né? E aí não é à toa, irmãos, essa situação, não é à toa que uma das doutrinas mais atacadas na história da igreja, não é à toa que uma das doutrinas que continuam sendo atacadas hoje é essa. Porque Satanás, irmãos, ele diligentemente trabalha dessa forma, afastando-nos ou afastando os homens do conhecimento do ser de Deus, do que Ele é, afasta então os homens do Evangelho, irmãos. E mesmo alguns, queridos, que externamente ou credalmente têm professado a doutrina da Trindade, o têm feito muitas vezes com adulterações, com imprecisões que no final resultam não no que a Escritura fala sobre quem Deus é, irmãos. Além disso, queridos, é comum encontrar pessoas ou dizendo que, a doutrina da Trindade é verdadeira, mas ela tem pouca utilidade, ou então ignorando-a totalmente em prol de um ecumenismo indevido e até mesmo, irmão, diabólico, porque se você negligencia e abre mão da doutrina da Trindade em prol de um ecumenismo, isso não procede de Deus, irmãos. Todavia, queridos, na contramão disso, nós cremos, enquanto presbiterianos reformados, cristãos, professos, que a doutrina da Trindade não é uma ideia especulativa, nem é, irmãos, muito menos algo sem utilidade e sem aplicação para a nossa vida. Antes, irmãos, dela flui tudo aquilo que a Escritura Sagrada ensina. Todas as doutrinas que nós professamos, irmãos, está fundamentada no que Deus é e especificamente no seu ser triuno. É por isso, irmãos, e alguns até tratam assim: para que continuar falando sobre a doutrina da Trindade? Aí alguns falam assim: fazer isso é como mexer em livros velhos, empoeirados, quando nós temos muito mais coisas gritando urgentes para nós. Mas eis o ponto, irmãos: a doutrina da Trindade é fundamental para a nossa fé, e aquilo que é fundamental nunca fica inútil, muito pelo contrário. Disso nós extraímos tudo o que nós precisamos para a nossa caminhada e para a nossa profissão de fé. É por isso então, irmãos, que o Conselho da Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, crendo que a doutrina da Trindade não é apenas indispensável na nossa profissão, mas ela é cheia de utilidades, cheia de aplicação e de implicações na nossa vida, na nossa sociedade, no Evangelho, que nós optamos, queridos, nesse nosso terceiro encontro de fé reformada, tratarmos do tema a doutrina da Trindade e a vida cristã. Por isso, irmãos, agora nessa primeira palestra nós veremos a doutrina da Trindade, o Deus vivo e verdadeiro. Segundo, após essa palestra, depois do intervalo, a doutrina da Trindade e o Evangelho. Terceiro, amanhã pela manhã, a comunhão com o Deus Trino. Quarto, a Trindade e a sociedade. Sim, o Deus Trino, o seu ser afeta no ser da sociedade, como a sociedade deve se ver e regular determinadas questões. E por último, irmãos, à noite, no dia do Senhor, a Trindade e a oração.
Por isso então, irmãos, comecemos vendo a Trindade como Deus vivo e verdadeiro. E a Trindade, irmãos, é exatamente isso. É o Deus vivo e verdadeiro. Deus, queridos, na Escritura Sagrada, Ele se revela claramente como um. E aqui a gente pode falar da unidade de Deus ou unicidade de Deus. Ele enfatiza, irmãos, com muita veemência: eu sou o único Deus e não há nenhum outro além de mim. Eu sou um. Veja, irmãos, abram por favor, e nas nossas palestras, irmãos, nós vamos fazer muito isso. Vamos caminhar por textos bíblicos, especificamente essa. Alguns quando anunciar, nós não vamos abrir todos, eu vou só ler para os irmãos, mas alguns a gente vai ler. Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio 6, 4. Esse aqui, queridos, é conhecido como o Shema. É o credo mais básico que a igreja no Antigo Testamento professava. E diz, Deuteronômio 6, 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outras versões, o Senhor, o nosso Deus, é um, é único. Veja, irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, por favor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6. 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por eles. Isso é repetido, irmãos, em Isaías capítulo 43, versículo 10, 45, 21, 22, 44, 6, 1 Timóteo 2, 5, e é uma das verdades mais repetidas, irmãos, em toda a Escritura Sagrada. Deus é um. Há apenas Ele como Deus. Não há deuses, mas apenas Ele como Deus. Quer dizer então, irmãos, esses textos, que dizer que Deus significa um, significa que o ser divino é numericamente um em natureza e em essência. Mas também, irmãos, na revelação, o ser eterno se revela em sua existência triuna. Então veja, irmãos, Deus se revela como um, mas no decorrer da revelação Ele mostra um outro aspecto da sua existência. Em sua unidade, Ele subsiste em pluralidade. Em sua unidade, Ele subsiste em pluralidade. Isto é, irmãos, existe apenas um Deus, o vivo e verdadeiro. Não há deuses, mas Deus. A razão, irmãos, a razão santificada e submissa, ela também aponta para a unidade do ser de Deus. Porque veja, só pode haver uma causa primeira, um ser autoexistente, um independente, um onipotente, um infinito e um supremo. Ter mais de um disso, ter mais de um onipotente, é uma contradição, porque há apenas um que é onipotente. A perfeição, irmãos, ela já é absoluta. Então não pode haver dois perfeitos, mas apenas um perfeito, um Deus perfeito, porque a perfeição ela é completa, ela é plena. Ela não pode ter duas perfeições, porque a perfeição já é completa. Então, irmãos, há apenas um Deus ou uma essência divina perfeita. A Trindade, queridos, não são três deuses, mas um único Deus em número e em essência, e nessa unidade subsiste as três pessoas distintas da divindade: a Trindade em unidade e a unidade em Trindade. Um único Deus que subsiste em três pessoas. Eu quero agora então, irmãos, mostrar que se não fosse assim, queridos, a Trindade na unidade, Deus não poderia ser Deus. Qual o ponto aqui, irmãos? Deus ele se revela para nós dessa forma, mas Ele se revela assim porque Ele é assim. E se fosse o contrário disso, irmãos, Deus não poderia ser Deus. Deixa eu me dar um exemplo.
Se Deus não fosse perfeito, Deus não poderia ser Deus, porque em Deus, o conceito de Deus, a ideia de Deus, ela inclui a perfeição, e Ele se revela como perfeito. Então eu quero mostrar para os irmãos que se Deus não for triuno, não pode ser Deus. E qualquer outro que se levante dizendo, eu sou Deus, como por exemplo, Alá, ele não pode ser Deus, porque ele não subsiste em três pessoas distintas. Como assim, irmãos? Somente, queridos, quando nós contemplarmos a Trindade dessa forma, é que nós descobriremos quem Deus é e as implicações disso. Deus, irmãos, porque se Deus não for triuno, Ele não pode ser o Deus verdadeiro. Por que isso, irmãos? Primeiro, sem a Trindade, queridos, não há realidade. O que nós vivemos como a realidade das coisas. Nós temos na realidade a pluralidade das coisas. Então, nós temos na realidade relacionamentos, nós temos comunicação, nós temos amor, nós temos moralidade, nós temos uma estrutura social das coisas. A realidade, irmãos, ela reflete aquilo que Deus é. Se Deus não for o triuno, a realidade não pode ser o que é. Por exemplo, todos nós sabemos que existe a comunicação e a linguagem. E aí os homens estudam já há décadas e centenas de anos e milhares de anos a linguagem, a comunicação. Mas por que a linguagem e a comunicação existem entre nós, irmãos? Porque Deus é um Deus triuno, um único Deus que subsiste em três pessoas. Então a linguagem e a comunicação faz parte da comunhão de cada uma das pessoas da Trindade. Por que nós somos seres que nos comunicamos? Aí nós vamos para Gênesis capítulo 1, nos é dito que Deus triuno nos criou a sua imagem e semelhança. Por que nós nos comunicamos? Por que nós temos linguagem? Não é porque nós éramos como um animal que foi evoluindo e adquiriu uma capacidade cognitiva de se comunicar para poder sobreviver. Não, nós nos comunicamos e é uma linguagem tão apurada, porque Deus é um ser de linguagem. Pai, Filho e Espírito Santo se comunicando eternamente em perfeição. A comunhão, irmãos, é a essência da Trindade. Outra coisa, irmãos, por que existe moralidade? Ou por que existe, por exemplo, amor? Por que nós amamos? Nós amamos, irmãos, porque Deus é triuno. Se você pega os filósofos falam assim, o amor existe porque, na verdade, um homem e uma mulher querem se eternizar na sua prole, então ele ama eles. Aí outra fala assim, o amor existe porque é simplesmente o interesse econômico. Aí o outro fala assim, o amor existe porque é o interesse egoístico. A Escritura Sagrada fala, por que o amor existe? Se as pessoas adulteram o amor é outra coisa, mas a existência do amor se dá porque Deus é amor. E como é que Deus pode ser amor? Se Deus ele fosse um, no sentido que Alá é um, o que a gente chama de monismo, se ele fosse um nesse sentido, não poderia existir amor, irmãos. Mas porque ele é um, que subsiste em três pessoas, eternamente o amor é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo amando-se eternamente. Por que nós amamos? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança da Trindade. É assim que é a realidade, irmãos. Outra coisa, queridos, sem a Trindade não haveria criação. A Escritura fala com clareza, especialmente no Novo Testamento, que a Trindade estava envolvida na criação, que o Pai é a causa da criação, o Filho é o meio da criação, o Espírito Santo o poder opera na criação. O apóstolo Paulo fala claramente que o mundo foi criado por meio de Cristo e em Cristo nós existimos. Deus é a base da existência e da criação. E ainda, irmãos, como nós veremos agora à noite, posterior a essa palestra, sem a Trindade não é Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a obra redentora do Deus Trino. Então aqui você já começa a perceber que cai por terra. Por exemplo, as seitas como os Testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Cristo, negam a Trindade, mas querem falar do Evangelho. Se não há Trindade, não há Evangelho. E nós veremos isso com mais profundidade no final da noite, irmãos. Tudo que Deus é, irmãos, Deus o é em Trindade. E cada pessoa da Trindade possui os mesmos atributos essenciais. A distinção está na sua distinção das pessoas. O que o Pai é em seu ser, em seu atributo, o Filho é em glória e poder e majestade, o Espírito é. Qual é a distinção entre os três? Se os três são iguais em poder, glória e majestade, nenhum é menos Deus do que o outro. Qual é a distinção?
O Pai não é gerado de ninguém, o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. São as propriedades pessoais desse Deus que se distingue do outro. Aqui então, irmãos, nós vemos já uma coisa para a nossa vida e para a nossa crença. O Deus Trino, queridos, está em clara oposição aos falsos deuses e aos monoteísmos. É interessante, irmãos, que as pessoas falam assim, as religiões monoteístas, né? Aí bota islamismo, judaísmo e cristianismo um do lado do outro, né? É claro que na ignorância querem tratar da ideia da unidade de Deus. Mas, irmãos, Deus, o Deus Trino revelado na Escritura Sagrada, o Deus que nós professamos na fé cristã, ele é tão distinto dos outros deuses, até mesmo das religiões monoteístas, quanto a lua é distinta do sol. Aqui então, irmãos, há um pensamento ímpio de alguns que pensam assim. Se você já ouviu essa ideia, ou até mesmo já falou, veja que coisa. Alguns falam assim, os deuses monoteístas, ou até mesmo os deuses de outras religiões, é o mesmo Deus cristão, só que com nomes diferentes. Tem até, irmãos, missionários usando esse tipo de argumento para evangelizar muçulmanos. Mas, queridos, isso é um absurdo sem tamanho, queridos. Isso é uma tolice porque falar isso, que o Deus da Escritura Sagrada, o Deus que é revelado na Escritura Sagrada é igual a Alá, só que com nome diferente, é como você fala, como eu acabei de ilustrar, que a lua é tão igual quanto o sol, ou que a luz é igual às trevas, só que muda só o nome. Não, irmãos, é muito mais do que isso. O ser do Deus Trino, queridos, é a principal marca que o distingue de todos os outros, dos falsos deuses. É a principal marca dele, irmãos. Nenhum outro é triuno. Alá não é. A cegueira judaica, que não professa isso, também não faz. Nenhuma outra religião, irmãos, professa isso. Os falsos deuses não têm nada a ver com a Trindade. E afirmar tal coisa, irmãos, afirmar que o Deus da Escritura Sagrada é o mesmo Deus do islamismo, mudando só o nome, irmãos, é cometer um erro gravíssimo e um blasfêmia contra ele. E lembremos, irmãos, claramente o apóstolo Paulo ele fala que os falsos deuses e os deuses de outras religiões não são o Deus triuno com nomes diferentes. Ele diz com todas as letras, são demônios. Abram, por favor, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. Veja o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, o que é um pouco ofensivo para a nossa cultura, mas isso é o evangelho. Ele fala, antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aqui, irmãos, é repetido em Apocalipse 9, 20, Salmo 106, 37, Deuteronômio 32, 17. Qual o ponto aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando? Ele está lidando com os coríntios que estavam numa cultura extremamente idólatra e muitos cristãos estavam participando dos sacrifícios idólatras. Ele está falando, é muito diferente. O que eles estão sacrificando, eles não estão sacrificando a Deus na ignorância deles. Eles não estão mirando num canto e acertando no outro, mirando no falso Deus e acertando no Deus verdadeiro. Não, Paulo fala, eles estão oferecendo a demônios. Os falsos deuses não têm nada a ver com o Deus triuno, com o Deus trino. Então, irmãos, quando muitos falam isso, eles estão dizendo que um demônio é outro nome para Deus. Não repitamos isso, queridos. Não repitamos isso. Além disso, queridos, se há um único Deus, então não pode haver, queridos, mais de uma religião verdadeira, mas apenas uma única religião verdadeira no mundo. E somente um a quem nós devemos agradar. Nós não devemos agradar a vários. Se Deus não é Deus, então nós devemos agradar a quem for que se aparecer diante de nós como Deus. Quem se levantar como Deus. Na verdade, irmãos, é exatamente isso que o nosso coração faz. Os homens falam assim, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Mas é da nossa natureza nós adorarmos ao Deus, e nós deveríamos adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Está na nossa natureza. Nós somos homos litúrgicos, não homo sapiens.
A nossa essência é adoradora. Aí a pessoa fala assim: eu sou ateu, eu não adoro a nenhum Deus. Você adora a algum Deus, não tem para onde escapar. Mesmo se você diz que não adora nenhuma divindade, de nenhuma religião, você adora a si mesmo, você adora seu dinheiro, você adora algum relacionamento, você adora a sua saúde. E se você perder isso, seu mundo cai. E você está disposto a matar e a morrer para preservar tais coisas. Aí está o teu Deus. Mas se Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus triuno, qualquer outra religião ou ídolo que se levante em nosso coração, irmãos, que não seja o Deus triuno, é um falso Deus e uma falsa religião. Se a religião, irmãos, é um ato de adorar a Deus e esse Deus é o triuno, qualquer religião que afirme outro Deus não é a religião verdadeira. E o Deus imaginado, irmãos, é um falso Deus, não é um outro nome para Deus, para o Deus verdadeiro, não, irmãos. É escancarado então aqui, irmãos, a falsidade do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, dos testemunhos de Jeová, das religiões orientais. Por que está escancarado, irmãos? Porque todos esses não reconhecem a Trindade. Se não é a Trindade, não é o Deus vivo verdadeiro. Thomas Watson, irmãos, ele diz o seguinte: muitos dizem que podem ser salvos em qualquer religião, porém é um absurdo imaginar que Deus, que é um em essência, iria indicar várias religiões pelas quais seria cultuado. Há muitas maneiras de ir para o inferno. Os homens podem ir para lá por qualquer caminho de sua imaginação, porém há somente um caminho para o céu, a saber, a fé no Deus Trino e a santidade. Por que Thomas Watson fala isso, irmãos? Ora, porque Deus é um. E esse um é distinto de qualquer imaginação que os homens possam ter, irmãos. Nenhum Deus imaginado é um Deus triuno, como o Deus da Escritura é, irmãos. Por isso, queridos, nosso catecismo na pergunta 8, quando pergunta: há mais de um Deus? A resposta é: há apenas um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E em seguida, a pergunta 9 fala: quantas pessoas há na divindade? A unidade em Trindade. E essa então, irmãos, vem um ponto, o nosso segundo ponto. Mas pastor, se claramente está revelado na Escritura que Deus é um, de onde é que surgiu essa ideia de pluralidade? Né? Muitas seitas e falsas religiões se levantam contra o cristianismo com essa pergunta: de onde foi que surgiu? De onde foi que vocês tiraram isso? Nós tiramos, irmãos, do seguinte ponto: a pluralidade de Deus também é revelada na Escritura Sagrada no contexto da unidade. Uma coisa não anulando a outra e não contradizendo a outra, porque Deus é um em essência e três em pessoa. Não há contradição. Obviamente a nossa razão limitada, ela não apreende o todo disso, porque se apreendesse, Deus não seria Deus, mas está ali revelado. E a nossa juíza, irmãos, a nossa juíza não é a razão. A nossa juíza não são os nossos sentidos. A nossa razão pode se equivocar, os nossos sentidos podem se enganar, mas a revelação não se engana. A nossa juíza, irmãos, é a revelação. Os homens falam assim: você precisa pensar fora da caixa. Você precisa pensar como alguém que está fora da caixa. Só que a baboseira desse pensamento, irmãos, é que todo ser humano está dentro de uma caixa. Só tem um que está fora de uma caixa. E esse um se revelou e deu a sua palavra para que os homens o conhecessem. Sábio não é aquele que consegue fazer todos os silogismos lógicos e concluir com um raciocínio lógico perfeito. Obviamente que também sábio é aquele que sabe usar a razão corretamente. Sábio sim é aquele que usa os sentidos corretamente. Mas antes, sábio é aquele que é guiado pela revelação de Deus. E é na revelação, irmãos, que ainda que no Antigo Testamento Deus com muita veemência tem afirmado: eu sou um e não há nenhum outro Deus além de mim, Ele também afirmou no Antigo Testamento aquilo que ficou muito mais claro no Novo, que Ele era plural. Como assim, irmãos? Vamos para Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Veja o que é dito, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra.
Irmãos, nós temos o Deus único se revelando aqui com um nome em hebraico, essa expressão para criou Deus. Esse nome aqui para Deus em hebraico é Elohim. Me permita citar aqui para vocês perceberem uma coisa, que Elohim em hebraico, El em hebraico é Deus, no singular. Elohim é Deus no plural. Ela, alguns se levantam e falam assim, tá vendo? A religião judaica ela começou com o politeísmo. Eram vários deuses. Não, logo em seguida ele afirma no mesmo Pentateuco, pela pena do mesmo autor, eu sou o único Deus verdadeiro. E aí depois os verbos passam a ser colocados na terceira pessoa do singular. Deus falou, não é deuses falaram, mas ele deixa os vestígios já no Antigo Testamento, irmãos. Deus criou, Elohim. Aqui, irmãos, é o Deus único que se revela em pluralidade. Ainda em Gênesis 1, irmãos, vejam por favor o versículo 24, perdão, o versículo 26. Ainda em Gênesis 1, veja, não, perdão, versículo 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, no progredir da revelação, fica-nos claro o que está sendo falado aqui. Paulo, com constância, repetiu no Novo Testamento. João falou a mesma coisa no seu Evangelho. O autor dos Hebreus falou a mesma coisa na sua Epístola. A repetição de que Deus criou, Deus Pai criou, por meio de Deus Filho e o Espírito do seu poder operando na criação. Esses 3 versículos iniciais da Bíblia, irmãos, nos revela, ainda que em sombras, ainda que não muita clareza, o que fica claro no Novo Testamento, a pluralidade desse Deus. O Deus que cria, o Deus que é o mediador da criação. Ele é criado por meio, o mundo é criado por meio de Deus, por Deus, e o Espírito opera na criação, dando forma à criação. O Deus que criou tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Começando com Ele, terminando com Ele, porque do início ao fim, a glória é para esse Deus. Na chamada Trindade, irmãos, econômica, como eu falei, é que acontece isso. Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus 1, do 1 a 3, João 1, 1 a 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o mundo foi criado por meio do Verbo, a palavra. Os Salmos falam o tempo todo, Deus criou o mundo pela palavra. Aí Paulo fala, sabe quem era a palavra por meio de quem foi criado o mundo? O próprio Deus Filho. O próprio Deus Filho. Ainda em Gênesis 1, irmãos, vejam por favor o versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, apenas aqui em Gênesis 26 e depois em Gênesis 3 é que aparece a primeira pessoa do plural aplicado para Deus. Veja, irmãos, toda a criação, Gênesis 1 nos relata que Deus decide e Deus cria. Haja luz e houve luz. Haja o firmamento nos céus e há o firmamento nos céus. Haja os astros e há os astros. Quando chega na criação do homem, ele não simplesmente fala, haja o homem e houve o homem. O texto para, quebra o refrão e nos é colocada a seguinte expressão, disse Deus, façamos. Irmãos, Deus não está falando aqui com os anjos, porque em nenhum canto da Escritura Sagrada nos é dito que os anjos participaram da criação. Os anjos estavam louvando a Deus na criação, os Salmos fala, o livro de Jó fala. Em canto algum, irmãos, o que nos é colocado claro na revelação é, com quem que Deus está falando aqui? Façamos. Que deliberação é essa? O conselho da Trindade reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ainda, irmãos, há muitos outros vestígios no Antigo Testamento. Por exemplo, há uma figura, se você está fazendo a sua leitura anual bíblica, você percebe uma figura que aparece no Antigo Testamento chamada o anjo do Senhor. E algumas versões já colocam esse anjo do Senhor, essa figura que aparece com A maiúsculo. Porque quando se refere a esse anjo do Senhor com A maiúsculo, ele não é tratado como qualquer outro anjo com A minúsculo. A esse anjo do Senhor, ele recebe nomes que é próprio de Deus.
As pessoas se comunicam com ele como se ele fosse o próprio Deus, e ele recebe até, irmãos, a adoração que é devotada a Deus. Isso é colocado em Gênesis 16, Gênesis 18, Gênesis 28, em Juízes, em Josué. Isso é repetido com frequência no Pentateuco e pós-Pentateuco. O anjo do Senhor, ele aparece novamente lá em Malaquias, quando ele profetiza que o anjo do Senhor virá, e virá aquele anterior a ele, no espírito de Elias, preparando o seu caminho. Aí você vai para os evangelhos, e Jesus falando com os judeus, fala assim: vocês questionam sobre o Elias que viria de vir antes de mim? Ele veio, foi João Batista, e vocês o desprezaram. O Elias que estava para vir, Malaquias profetizou, era João Batista. E quem era o anjo do Senhor que esse Elias preparou o caminho? Cristo. A manifestação dessa pessoa divina. Ainda, irmãos, a pluralidade do Espírito, a pluralidade de Deus, enfatizando que o Espírito Santo é Deus. Aquele, Isaías 7,14, que todo mundo vai tentar se lembrar agora no final do ano. Emanuel, o Deus conosco. Como é que o Messias se chamaria? Emanuel. Em hebraico significa Deus conosco. Ainda, irmãos, o Messias, que é anunciado no Antigo Testamento, a figura messiânica cheia de características da divindade. Por exemplo, o Salmo 110, que é tão repetido no Novo Testamento: disse Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O teu trono, Deus falando para o Messias, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Aí o autor dos Hebreus pega esse versículo em Salmo 110 e aplica no capítulo 1, dizendo: Cristo não é igual aos anjos. Cristo não é o anjo superior. Cristo é o próprio Deus, ele foi o criador dos anjos. O autor dos Hebreus argumenta no capítulo 1. Ainda, irmãos, o profeta Daniel, no capítulo 7, nos revela, ele tem a visão do Filho do Homem como que de um ancião de dias. O que ele está se referindo? Qual era a expressão que Cristo mais usava para ele, irmãos? O Filho do Homem. Algumas pessoas pensam, Cristo está falando essa expressão, o Filho do Homem, porque ele também era humano, né? Ele é 100% Deus, 100% homem, então ele está se referindo... Não, essa expressão, irmãos, do Filho do Homem, fazia alusão a Daniel 7. Daniel viu aquele que era semelhante a um filho de homem, que também era semelhante ao ancião de dias, aquele que não teve princípio de dias. Ele está se referindo a quem? A pessoa do Filho, irmãos. E o Novo Testamento, irmãos, fala disso com muito mais clareza. Quando o Evangelho ele se revela com clareza no Novo Testamento, aí fica claro, o Deus que está por trás desse Evangelho não é o Deus como das falsas religiões, é um Deus único, sui generis, é o Deus triuno, apenas Ele, que é o amor do Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O batismo de Cristo, o momento em que a Trindade se manifesta distintamente, Cristo sendo batizado, a voz do Pai ecoando nos céus: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito descendo como que pomba. Com clareza, irmãos, é revelado isso. E ainda, queridos, 1 João 5,7, especialmente na versão King James, porque ela adota, nesse texto de 1 João, a manuscritologia que eu penso corretamente, é dito: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito, e os 3 são um. Por isso, irmãos, a pergunta seguinte do nosso catecismo é: quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são um único, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintos por suas propriedades pessoais. E por último, irmãos, vem a revelação de que o Filho e o Espírito são iguais com o Pai. Veja o caminho, irmãos, que nós estamos fazendo nessa primeira palestra. Deus é um, foi o nosso primeiro ponto. Apenas Ele como Deus único e verdadeiro Deus, e Ele é um em sua essência, um único Deus. Aí, de onde foi que nós concebemos na revelação que esse Deus, sendo um, subsiste em pluralidade? Pelos indicativos que a Escritura foi dando dessa pluralidade. Mas aí, de onde então que especificamente essa pluralidade é tirada
a divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque apenas ao Filho e ao Espírito Santo é atribuída a mesma dignidade de honra, glória, poder e majestade que é atribuída ao Pai. A doutrina da Trindade, irmãos, ela não é na Escritura Sagrada uma doutrina sistematizada. Na verdade, nenhuma doutrina o é, mas, por exemplo, você pega ali Romanos capítulo 4, capítulo 5, você tem ali uma explicação muito clara da doutrina da justificação pela fé. Você pega ali 1 Coríntios 15, uma explicação clara da ressurreição. A Trindade não há nada igual, irmãos, nesse sentido. Como é que nós concluímos a doutrina da Trindade, irmãos? Nós concluímos por um princípio que nós chamamos de lógica e claramente deduzido. Vários indícios na Escritura Sagrada gritam isso. Fala, olhe para isso, é aqui o caminho. E se você negar isso, você erra. Então, juntando toda a revelação, irmãos, o Deus que se revela é esse. E como isso é feito, irmãos? Agora eu vou fazer diferente, eu vou ler a pergunta do catecismo e a gente vai para os textos bíblicos. Como concluímos que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais com o Pai? Resposta: as Escrituras manifestam que o Filho e o Espírito são Deus igual com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras e culto que são próprios apenas de Deus. Meus irmãos, se Deus é Deus, Ele é único. Ele não pode ser adorado do lado de ninguém. Apenas Deus deve ser adorado. Apenas Deus recebe atributos, como por exemplo a onisciência. Apenas Deus. Agora, se a Escritura afirma com clareza, Deus é um, Deus é um, Deus é um, e em seguida fala, o Filho, Ele é eterno. O Espírito, Ele é onisciente. O Filho tem todo o poder. O Espírito é onipresente. Se ele vai atribuindo a mesma coisa, a Escritura não está se contradizendo, irmãos. Ela está dizendo, esse Deus que é único, Ele subsiste em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero mostrar para vocês agora, irmãos, vai ser muitos textos. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção. Esses textos eles foram tirados, porque foi um trabalho muito bem de coleção, de catar, pelo puritano John Owen, na sua obra A Doutrina da Trindade Provada na Bíblia. Inclusive nós temos ela aqui na livraria, em tempo oportuno a gente vai recomendar. Veja, irmãos, por exemplo, o Salmo 45:6, veja o que é dito: o teu trono. Veja, irmãos, o Salmo 45 é um salmo messiânico. O tempo todo o salmo está se referindo ao Messias, se dirigindo ao Messias. Aí o texto fala: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Aí o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, pega esse texto e cita e fala assim: sabe de quem esse salmo está falando? De Jesus Cristo. Salmo 45:6. Salmo 68, 17 a 18. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Sabe quem é que pega esse versículo que está se referindo a Deus? Paulo, em Efésios capítulo 4, pega esse mesmo salmo e diz: Cristo, quando foi assunto aos céus, Ele levou cativo o cativeiro, recebeu dons e deu aos homens. Paulo está dizendo para a igreja: Cristo é Deus. Ainda, irmãos, Salmo 110, como já foi mencionado: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado teus pés. Sabe quem foi que pegou esse versículo e aplicou assim? O próprio Cristo, em Mateus 22:44. Ele disse: sabe de quem esse salmo está falando? De mim. Eu sou o Senhor que o salmo está se referindo. Ainda, irmãos, Salmo 102: desde a eternidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Aí o autor dos Hebreus pega no capítulo 1 esse salmo, aplica e diz: esse salmo está se referindo a Cristo. Isaías capítulo 6: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí nós chegamos em João capítulo 12, aí o apóstolo João fala assim: sabe por que Isaías falou o que falou aqui no capítulo 6? Porque ele contemplou a glória de Cristo. Mas o capítulo 6 está falando que Isaías contemplou a glória do Senhor dos exércitos. João está falando, Cristo é o Senhor dos exércitos. E aí vem João, irmãos. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse era aqui, irmãos, no grego não é ele deixou de ser Deus. Ele foi no passado e continua sendo Deus. E ele continua, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João 3 é dito: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que estava no céu. João 8, 57 e 58. Disseram-lhe, pois, os judeus debatendo com Jesus Cristo, eles falam assim: ainda não tem 50 anos, e tu nos diz que viste Abraão? Aí Jesus falou: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Se você conhece a Escritura Sagrada, você sabe a quem se refere essa expressão, eu sou o que sou. Antes que Abraão existisse, Jesus fala, eu sou. João 10, 30, eu e o Pai somos um. João 17, 5, Cristo falando ao Pai, glorifica-me, ó Pai, junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes. João 20, 28, Tomé se prostra diante de Cristo e diz, Senhor meu e Deus meu. Isso continua, irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 5, quando Paulo vai se referir a Cristo, ele fala, dos quais Cristo é segundo a carne, o qual ele, Cristo, é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Isso é repetido em 1 Coríntios 10, 9, Filipenses 2, 5, 6, que não houve em Cristo sentimento de soberba, né? Ele foi humilde, e ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não roubou o título de Deus, ele era Deus, ele se tornou homem e não deixou de Deus. E ele não deixou de ser Deus, ele não foi Deus por usurpação, como alguém que rouba um título que não é seu. Ele diz, ele era Deus, mas ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Colossenses 1, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra. Sem dúvida, Paulo fala em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Isso é repetido essa verdade, irmãos, é repetida em Tito 2, em 1 Pedro 1,11, em 1 João 5,20, quando ele fala, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro e no que é verdade, e que estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Apocalipse, irmãos, repete sem fim, Cristo sendo adorado junto com o Pai. Se Jesus Cristo tem os mesmos atributos do Pai, tem o mesmo culto que é destinado ao Pai, o que é que Ele é? Deus igualmente com o Pai, só que distinto. Mas a Escritura fala que é apenas um Deus. Então esse Deus é um único Deus que subsiste em três pessoas. Também, irmãos, a mesma coisa é afirmado com relação ao Espírito em diversas passagens, mas especificamente eu vou ler algumas em Atos. Em Atos capítulo 1, versículo 16, Cristo falando, convinha que se cumprisse, os apóstolos falando, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. E aí, a Escritura, irmãos, claramente professada pelos crentes do Antigo Testamento como a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Aí os apóstolos falam, foi falado a palavra de Deus, mas que saiu da boca do Espírito Santo, e ele falou pela boca de Davi. Aí então, irmãos, chega o capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira,
eles vendem uma propriedade e vão dar a oferta, mas eles dão a oferta mentindo. E aí Pedro fala para ele assim, disse Pedro então a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Aí o versículo 4 fala, não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3 é dito, tu mentiu ao Espírito Santo. Aí vem o versículo 4, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Veja, irmãos, a igualdade aqui repetida. E aí, essa é a verdade, irmãos, é repetida em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, Mateus 12, 31, a blasfêmia contra o Espírito Santo, João 4, 26, por exemplo, irmãos, 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E aqui é interessante, irmãos, que quando Cristo está falando do Espírito Santo, ele fala de um outro Consolador, né? E no grego, no nosso português nós não temos, a palavra outro é outro, só tem uma palavra para outro, mas no grego há duas palavras para outro, um outro diferente, que é de onde vem o prefixo hetero, né? Heterossexual, por exemplo, heterogêneo, então é diferente, e de onde vem a palavra homogêneo, né? Homo, que é um outro similar, um outro igual. Quando Cristo se refere ao Espírito, ele fala, Deus enviará outro Consolador, não um Consolador de natureza diferente da minha, é um outro igual a mim, que consolará vocês em todas as coisas. Em suma, irmãos, a doutrina da Trindade, queridos, a unidade em pluralidade, ela é afirmada em toda a Escritura Sagrada. A Trindade, irmãos, é um mistério sagrado que a razão e os sentidos dos homens jamais poderão conhecer plenamente. Nossos pensamentos limitados, irmãos, não podem compreender a Trindade, mas que um copo plástico de 50 ml pode compreender um oceano. E pessoas falam assim, mas isso é tolice. Como é que Deus é isso? Né? Então, se eu não consigo compreender Deus, Deus não é Deus. A tolice está exatamente nesse pensamento. Se nós conseguíssemos dominar o Senhor de Deus em tudo que Ele é, Deus não seria Deus. Olha, irmãos, nós somos limitados no nosso conhecimento das coisas. E Deus, queridos, Ele é infinito. A razão é muito curta, nós podemos dizer, para penetrar esse mistério. Porém, onde a razão não pode atravessar a pé, a fé pode nadar, levando a razão. Porque aqui vem um ponto, irmãos. A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina revelada. Ela não é uma doutrina irracional, mas ela é uma coisa revelada na Escritura Sagrada. Sem a revelação, nós jamais professaríamos a verdade da Trindade. Ela não é irracional, mas ela não se subjuga à razão. Ela é suprarracional. E nós cremos e confiamos no que ele fala na revelação. E é por isso que a gente fala da razão submissa, a razão humilde. É a razão que se curva e diz, Senhor, Tu nos deste a razão e nós a usamos da forma que o Senhor nos diz, mas nós não conseguimos penetrar o mistério do Teu ser, o Deus que é um único Deus, que subsiste em Trindade. Por isso que Owen fala, irmãos, é por fé e oração e pela revelação de Deus que podemos chegar ao reconhecimento dessas coisas, não pelos raciocínios carnais de homens de mentes corruptas, porque jamais, irmãos, jamais, homem algum chegou a essa verdade pela sua própria imaginação e racionalidade. E tem um segundo cuidado aqui importante, irmãos. Todas as vezes, queridos, que os homens desprezaram a nossa limitação e subordinaram a revelação, a razão, e aqui é o racionalismo, todas as vezes, irmãos, heresias desfiguraram a doutrina da Trindade. Heresias surgiram daí. Nós caminhamos, irmãos, como foi falado, pela razão, ou melhor, pela revelação. E a razão é uma ferramenta auxiliadora e norteadora, subordinada ao que a palavra de Deus diz. Portanto, irmãos, a Trindade tem a sua base na revelação. Sem ela, nós jamais chegaremos na Trindade. E eu encerro com uma frase de Bavinck que diz: a igreja e cada um de seus membros deve estar sempre em guarda para não fazer injustiça, por um lado, à unicidade de Deus e, por outro, às três pessoas que compõem o seu ser único. A unicidade não pode ser sacrificada em benefício da diversidade, e nem a diversidade, a pluralidade, pode ser sacrificada em benefício da unidade.
manter as duas em sua inseparável conexão e em seu puro relacionamento, não apenas teoricamente, mas na vida prática, é o chamado de todos os crentes. É o que nós vamos fazer, irmãos, a partir de então. Essa primeira palestra foi para trazer uma base da doutrina da Trindade, do que a Escritura fala acerca dela, para que nas próximas, então, começamos a ver como que essas verdades elas se aplicam na nossa vida e na nossa caminhada como povo de Deus. Oremos, irmãos, graças ao Senhor por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos na Tua Palavra. A nossa mente, Senhor, é limitada para entendermos qualquer coisa da Tua Palavra, Senhor, e necessitamos ardentemente do Teu Espírito, ainda mais tratando, Senhor, da glória e da infinitude do Teu ser. Que nosso coração creia, Pai, naquilo que Tua Palavra nos diz, e confiemos em Ti, e professemos que não há outro Deus, senão um Deus vivo e verdadeiro, o Deus triuno. Nós oramos no nome de Cristo. Amém.